Inúmeras vezes escutei, tanto indo a outras igrejas, como online, alguns pastores ou alguns líderes dizendo: adorem ao Senhor com tudo o que vocês são. Venham de coração limpo, deixem seus problemas lá fora e entrem aqui apenas para adorar e louvar ao Senhor. E eu passava o culto todo pensando nos problemas, depois desse alerta. Eu queria convidar vocês a fazer o oposto, ok? Queria que a gente praticasse um pouco a interiorização. Pensasse um pouco sobre nós mesmos. Pensar sobre você. Pensar sobre o seu coração. Aquilo que você tem passado em sua vida. Não sei, problema conjugal, problema com os filhos, algum problema familiar. Mas pense um pouco sobre você, sobre quem você é, o seu coração, como está sua mente, como está as circunstâncias da vida, como estão as suas dúvidas. Pense um pouco sobre isso. Mas devemos lembrar o seguinte: somos separados por Deus, vocacionados, discípulos de Cristo, povo do reino. E algumas vezes as crises vão chegar. Nós, algumas vezes, olharemos para nós mesmos e para as circunstâncias da vida e perceberemos que será muito complicado, será muito difícil realizarmos nossa missão como discípulo de Cristo. Não é sempre fácil, né? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em João 14. João 14, nós vamos ler do versículo 1 ao 17. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa, em meu nome eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Os discípulos aqui, eles estavam num ambiente meio não tão agradável, podemos dizer assim. Eles estavam cheios de dúvidas, cheios de medo. Ouviram sobre a traição de Judas, ouviram sobre a negação de Pedro, e também que o seu Senhor e Mestre iria morrer, iria partir.
Eu imagino um pouco aqui, eles olhando um para o outro e pensando, duvidando de si, duvidando dos outros também, porque eles gostavam de fazer isso, né? Gostavam de falar dos outros lá. E presta atenção no ambiente, no cenário. Judas foi trair. Pedro tinha acabado de receber a notícia de que ele iria negar. E Jesus partirá. Tinha tudo aqui para o caos começar, para ser instaurado o caos. E no final do capítulo 13, olhem aí, a partir do versículo 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Imagine o coração de Pedro. O próprio Senhor falando para ele: você me negará 3 vezes. Você me negará 3 vezes. Mas mesmo assim, seguido, porque quando a gente tem um capítulo, parece que tem alguma divisão aí. Mas logo em seguida, Jesus parece que provavelmente deve ter tido um silêncio ali. Correto? Se alguém recebe a notícia falando assim: você vai me negar 3 vezes. Eu pelo menos ficaria na minha, não falaria, observaria, ficaria pensando. Mas Jesus, ele em seguida, ele fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Pedro deve ter pensado: como que eu não vou, meu coração não vai ficar atribulado? Se o Senhor está me falando que eu vou lhe negar 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Para os discípulos de Cristo, as realidades que eram perturbadoras ali, sempre são acompanhadas de verdades consoladoras e esperança implícita. Se na nossa vida, se na sua vida, você está passando por algum momento de tribulação, por algum momento perturbador, para você que é discípulo de Jesus Cristo, isso vai ser sempre acompanhado de verdades que consolam e de esperança. É ou não é graça de Deus? Mesmo que existam problemas, dificuldades, é ou não é graça de Deus ter o consolo de Deus? E Jesus sabe a hora, não só sabe a hora, mas também sabe como fazer, como tratar o coração. E isso cabe para nós também. Como Jesus fez, nós não devemos apontar alguma lista de tarefas, tentando argumentar, comprovar um lado ou outro. Precisamos apontar para Jesus. A base para qualquer aconselhamento está em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus aqui, ele não faz diferente. Ok, tudo isso vai acontecer. Judas já está indo me trair. Pedro, você vai me negar mesmo. Eu também vou morrer. Eu também partirei. Mas não se turbe o vosso coração. Olhem para mim. Olhem para mim. Não devemos ficar com o coração atribulado o tempo todo, porque Deus está aqui. Jesus está aqui. Devemos olhar para Ele, depositar toda a nossa confiança nele, colocando nossos problemas aos pés daquele que venceu a morte. Amém? Muitas vezes nós temos a facilidade de esquecermos quem somos. Que temos fraquezas, que temos problemas, principalmente imperfeições, mas também nos esquecemos de quem Jesus é. Criador, sustentador da vida, aquele que nos chamou para a missão e aquele que continua nos capacitando para que cumpramos a missão, continua sustentando tudo em suas mãos. Se colocarmos lado a lado na balança, quem eu sou?
quem Jesus é, o lado de Jesus vai pesar muito mais. E a gente deveria ver assim. Ok, eu tenho problemas. Ok, eu tenho fraquezas, tenho dificuldades. Mas Jesus é muito maior do que isso. Muito maior. Jesus passa a mostrar então o que está por trás da realidade que aparentemente é perturbadora para os discípulos. Da traição de Judas, negação de Pedro, da partida dele. E essas verdades devem nos consolar, assim como consolou os discípulos. Primeira verdade: na casa de meu pai há muitas moradas. O que significa morada aqui? Uma mansão enorme. Uma boa... mansão enorme não, mas pelo menos uma boa casa. Vai, eu não mereço tanto assim. Pelo menos uma casinha, qualquer coisa ali, pelo menos estando ali, né? Mas o foco aqui não é algo físico. Não é algo físico, mas a presença do Pai. A presença de Deus. A ideia aqui é onde Ele habita. Um lugar de descanso que é para sempre. Por exemplo, quando a gente vê na história das Escrituras, Deus habitou no Éden. Correto? Deus habitou também no tabernáculo, no meio do povo. Deus habitou na terra por meio de Jesus Cristo. Deus também habita no meio dos santos, da sua igreja. E para onde nós vamos? É para onde Ele está. Não é diferente. Não se turbe o vosso coração. O lugar de todo discípulo de Jesus está garantido na comunhão com Deus. Nossa comunhão com Deus está garantida para sempre em Jesus Cristo. E ele continua: se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Segunda verdade: Jesus partirá com um propósito bem estabelecido: preparar lugar. E aqui é engraçado que quando eu era mais novo, eu pensava literalmente que Jesus ia dar o acabamento das casas. Ele ia dar um acabamento lá, tal, deixar no jeito, as casas estavam incompletas, ele ia dar esse acabamento. Mas obviamente não quer dizer isso, né? Porque aqui quando ele fala, pois vou preparar-vos lugar, não necessariamente ele vai preparar lá no lugar. Não é lá na comunhão com Deus que ele está falando que vai preparar o lugar. Mas a ideia é que na sua partida, enquanto ele caminha para partir dali, ele está preparando o lugar. Onde que Jesus preparou o lugar de comunhão com o Pai? Na cruz. Na cruz. E eu lembro aqui de 2 Coríntios 5, 17 a 19. Ouçam. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Deus reconciliou o homem que seria salvo por Jesus Cristo com ele. Deus reconciliou em Jesus Cristo o homem pecador. Então essa é a segunda verdade. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, porque Cristo preparou, na verdade já, mas naquele momento ele estava ainda preparando o lugar para todo discípulo de Deus. Pula um pouquinho para o versículo 5. Nós vamos ler os 5 e os 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. O caminho é conhecido apenas mediante a meta. Apenas mediante aonde se quer chegar. Por exemplo, se eu quero ir lá para a casa do pastor Humberto lá em Eusébio, eu vou pegar um caminho específico para lá. Se eu quero ir para o shopping Guatemi, eu vou pegar um caminho específico para lá.
Eu só sei qual caminho eu vou seguir. Eu só sei por onde ir, porque eu sei o lugar para onde eu vou. Não é assim? Porque eu sei o lugar para onde eu vou. Tomé não sabia para onde Jesus ia. E diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Ele queria seguir o mestre. Jesus então corrige um pouco a perspectiva de Tomé aqui. Ele vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se Jesus é o caminho, Ele é o próprio caminho, e o que Ele fará dele o próprio caminho, quem que pode seguir Jesus nisto? Ninguém. A gente leu o capítulo 13 lá ao final, quando Pedro perguntou: para onde vais? E Jesus respondeu: para onde eu vou, não pode seguir agora. Então ninguém pode seguir a Cristo nisso. Ninguém podia seguir lá. Só Jesus pode fazer e ser o caminho. Por quê? Porque ninguém possui a capacidade de ser o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Quem que pode fazer isso? Só Jesus. Esse caminho nós vimos que é o caminho da cruz. Então, ao nos preparar lugar, morrendo na cruz e ressuscitando, Jesus se torna o caminho, o próprio caminho. Ele se torna o meio para este lugar que Ele preparou junto do Pai. Sim, meus irmãos, todo aquele que quiser ir até o Pai, ter comunhão, reconciliação com Deus Pai, só consegue isso por meio do Filho. Só consegue isso por meio de Jesus Cristo. Ele é tudo que o homem necessita, o meio, o caminho. Ele é a verdade que nós devemos conhecer, a vida que devemos viver. Se quisermos então consolar nosso coração, devemos olhar para a cruz. Devemos olhar para aquele que morreu nesta cruz, mas que reviveu. Nossa alegria então é termos Cristo seguindo o caminho da cruz. Isso é alegria para nós, exaltação, para que pudéssemos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Nós dependíamos de Jesus Cristo para conseguir fazer isso. Isso é uma graça que não se pode medir, não é mesmo? Que graça maior é essa? O que a gente pode receber de maior do que o próprio Jesus morrendo na cruz por nós, se fazendo caminho para o Pai, e ainda nos dando a capacidade de tomarmos a nossa cruz e seguir por esse caminho que é Ele, junto da comunhão com o Pai. Tudo é obra de Deus, tudo, nada nossa. Então, ele vai para a terceira verdade, no versículo 3 e 4. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ele fala: voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejam. Esperança é a terceira verdade. Nosso mestre, ele voltará para nos levar e estarmos com ele, onde ele está, na comunhão plena com o Pai. E é ali onde viveremos infinitamente com Deus, com Cristo. E aqui eu não posso deixar de me lembrar das palavras dos varões vestidos de branco, lá em Atos 1, versículo 11, quando ele chega e os discípulos ali naquela cena, vendo Jesus, a ascensão de Jesus, né, aos céus, e eles parados lá, chegam dois varões vestidos de branco e falam: o que vocês estão olhando? Da mesma forma que ele subiu, ele voltará. Então, esperança, como a gente viu, não é apenas a expectativa de ter o mestre com eles, de ter o mestre ao lado novamente. Não é somente isso. Esperança é combustível, é o que impulsiona a nossa missão. A esperança da volta de Cristo é vivida, não é apenas sentida, é vivida. Nós vivemos essa esperança obedecendo a Ele. A quarta verdade está dos versículos 7 a 14.
Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A quarta verdade é que o Filho, Jesus Cristo, é o meio para experimentarmos o Pai. Quando a gente vê aqui o versículo 8, Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ah, Filipe. Teve um descuido aí, né? Primeira coisa que pensei, é sério isso? Jesus acaba de afirmar que vemos o Pai, vendo Ele, e Filipe me faz essa pergunta? Mas depois de um bom tempo refletindo nessa questão, eu acho que a gente pode chegar à conclusão que somos uma multidão de Filipes. Ouvimos a resposta, mas é como se fôssemos surdos para ela. Somos uma multidão de Filipes. Jesus responde mostrando então sua unidade eterna com o Pai. Olhem o que eu fiz, faço e farei. Vejam que eu e o Pai somos um. Vejam como o Pai está em mim e eu nele. Jesus aqui, ele é a imagem perfeita de Deus. Não é somente porque Jesus é divino, não é somente isso. Mas porque em toda a sua vida na terra, ele viveu perfeitamente o ser homem, a humanidade, sem erro, sem mácula. Isso é lindo, meus irmãos. Ainda mais porque agora ele não nos deixa fora disso. Ele fala, vocês podem experimentar o Pai, vivendo em conformidade com quem eu sou, com a minha imagem. Assim como eu vivi perfeitamente a imagem de Deus, vocês vão viver a minha imagem. Não perfeitamente ainda. Teremos erros, mas nós podemos viver a imagem de Deus. Romanos 8:29 diz o que pra gente? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. À medida que vivemos conforme a imagem do Filho, conforme a imagem de Jesus Cristo, experimentaremos o Pai. Essa é a ideia. Porque o Filho, Jesus Cristo, já viveu isso perfeitamente e completamente. Por meio do Filho, nós experimentamos Deus. E ele diz ainda nessa verdade, farão obras maiores do que eu fiz. Senhor, como assim? O Senhor ressuscitou dos mortos. O Senhor ressuscitou Lázaro. O Senhor curou pessoas. O Senhor salvou pessoas. O Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados. Como que faremos obras maiores que o Senhor? A lógica aqui é que o foco não está na qualidade da obra. Não é na qualidade, mas na extensão dela. O que eu estou querendo dizer? Agora, as obras que Cristo fez naquele tempo, naquele lugar, ali na Palestina, serão alagadas aos confins da terra por todo o tempo, até o fim, até a volta dele. É isso que Jesus está querendo dizer. Como vimos em Atos, há nitidamente uma unidade entre a história do ministério de Jesus e a história da igreja. Lá nos evangelhos é narrado parte daquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. A igreja é o meio de revelar aquilo que ele continua fazendo, continua ensinando
porque somos testemunhas. Então, quando Jesus fala, vocês farão obras maiores do que eu fiz, Ele está querendo dizer extensivamente, não só mais agora na Palestina, mas em todos os lugares, até os confins da terra. E não acaba aqui, aquilo que experimentamos do Pai, porque experimentamos o Pai por meio da oração. Ele diz no versículo 13, e tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então experimentamos o Pai por meio da oração, porque o discípulo de Cristo ora no nome de Jesus Cristo. Não é qualquer oração, mas aquela oração que glorifica o Pai. E para isso precisamos saber de algumas coisas. Primeiro, que nossa oração deve estar firmada em Cristo. E nossa oração chega ao Pai dessa forma que Jesus falou, se orarmos no nome de Cristo. Por isso, não é em vão quando a gente fala no nome de Jesus. Amém. Não é em vão, não é simplesmente repetição. Porque oração tem poder no nome de Jesus Cristo. Então, nós devemos orar no nome de Jesus Cristo. Seu poder de oração não deve ter outro limite, senão o nome de Jesus Cristo. Nossa oração também tem que ser para a glória do Pai. Se estivermos conectados com Cristo, nós teremos a vontade do Pai em nós e oraremos a vontade do Pai. Também, se estivermos em Cristo, vamos orar como devemos. E por último, é tão bom saber que estamos sendo ouvidos por Deus, não é? É tão bom saber. E eu, observando e me incluindo nisso também, percebo como que a igreja de Cristo ora pouco. Com isso, a igreja de Cristo também experimenta pouco do Pai, não vivendo totalmente o poder que a oração traz para a comunidade, para a igreja. Então devemos orar, 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 orar sem cessar, insistindo. A quinta e última verdade está nos versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará convosco. A quinta e última verdade, então, para consolar nós que somos discípulos de Cristo, é que Jesus enviará, mesmo partindo, Ele enviará outro Consolador, o Espírito Santo. Cristo nos promete outro do mesmo tipo dele, porque Ele já era ajudador, Ele já é um Consolador, mas Ele envia outro com Ele partindo, que é o Espírito Santo. Cristo foi, preparou o caminho, e Ele não nos deixa só. Ele nos enviou o Espírito que nos preparará para testemunharmos, para quando estivermos infinitamente com Ele. Então a ideia, meus irmãos, é que nós esperamos sendo transformados pelo Espírito. Jesus Cristo toma iniciativa. Deus toma iniciativa. Envia Jesus Cristo. Mesmo sem merecermos, Ele envia Jesus Cristo. Jesus Cristo morre por nós. Jesus Cristo vai sair, mas Ele ainda assim manda o Espírito Santo para continuar a transformação em nossa vida. Porque somos santos, separados de Deus, mas nós precisamos viver essa santidade, porque ainda somos pecadores. Então nós precisamos colocar em prática essa posição em que nós estamos, de santidade. E quem que vai nos ajudar é esse Consolador que veio depois de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Toda vez que não conseguirmos e cairmos, o Espírito Santo, pode ter certeza, o Espírito Santo vai nos ajudar, nos levantará e nós prosseguiremos, porque a obra sempre é de Deus. A obra é dele, não nossa.
nós vivenciamos. Nós somos instrumentos usados nas mãos de Deus, mas a obra é dele. O poder está nele. Nós vivenciamos isso por meio do Espírito. Lembre-se sempre desse ajudador, desse consolador. E eu quero concluir com algumas implicações e aplicações. Não sei se perceberam, mas sabe o que é incrível em tudo isso que lemos? Assim como quando a gente falou no capítulo 15, no próximo capítulo, sobre a videira, sobre ser amigo, sobre nosso relacionamento com o mundo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem em meio ao seu povo angustiado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agem em meio ao seu povo que está cheio de incertezas, para que adoremos apesar das tribulações. A Trindade está presente em nossa jornada para junto do Pai, nos provando, nos ajudando, nos capacitando. Outra aplicação é que todas essas verdades, as moradas de comunhão com o Pai, o próprio Jesus preparando o caminho e sendo o caminho, a esperança da volta de Cristo, a experimentação do Pai por meio de Jesus Cristo e o envio do Espírito Santo, que é o outro Consolador, todas essas verdades devem nos levar a nos ajoelharmos, a nos prostrarmos e adorarmos aquele que merece toda a honra e todo louvor. Isso deve produzir em nós um coração quebrantado, um coração grato ao Senhor. Deus nos ama também por meio do consolo, meus irmãos. Ele sabe o mais íntimo do nosso ser. Ele conhece o que habita nas profundidades do nosso coração. E Ele age para que tudo isso, que deveria ser obstáculo para uma adoração verdadeira e genuína, se transforme em culto ao Senhor. Se transforme em edificação. Tudo aquilo que deveria ser um obstáculo para adorarmos ao Senhor vai se transformar em adoração a Ele. Também devemos olhar para o nosso irmão. Devemos olhar para o nosso próximo. Devemos perceber as suas inquietações. O que está afligindo a vida do meu irmão? E nós devemos ajudar. Nós devemos prezar pela vida e pela alegria do povo de Deus. Weber, eu preciso estar bem para ajudar os outros. Eu preciso estar sem dúvidas, sem incertezas para auxiliar meu irmão. Eu posso te falar uma coisa? Não. Você não precisa. Você não precisa estar 100% para ajudar seu irmão. Você não precisa estar 100% para olhar para o seu irmão e perceber se ele está passando por alguma dificuldade e auxiliá-lo. Sabe por quê? Porque Jesus é nosso maior exemplo. Vocês acham que Jesus não estava angustiado porque iria morrer? Vocês lembram da oração de Jesus? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus estava completamente angustiado. Ele estava sofrendo. Mas o que ele fez ali? O que ele fez aqui no versículo 14? Não se turbe o vosso coração. Credes no Pai, crede também em mim. Jesus consola. Ele sabia que essa hora havia chegado e mesmo assim Ele consolou. Devemos amar como Cristo fez. Devemos consolar como Cristo fez. Devemos ajudar, amparar nosso irmão como Cristo fez. Por último, um discípulo de Jesus terá muitas dúvidas. Devemos buscar solucionar essas dúvidas. Mas a nossa história tem um final feliz. A nossa, como discípulos de Jesus, tem um final feliz. As incertezas desaparecerão. Medo não vai existir mais. Isso porque mesmo cheio de dúvidas, nós vivemos agora, como discípulos, nos baseando em uma certeza que é inabalável.
Uma certeza que não tem como, nós que somos discípulos de Cristo, não tem como a gente duvidar disso. De que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Essa certeza ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode nos afastar do amor de Deus. Ninguém. Ninguém. Amém?